A história começa comigo, Craven, dentro de uma van de prisão, cortando a neve em estradas congeladas. Alguns prisioneiros perigosos estavam sendo transportados com segurança pesada. O ar estava carregado de tensão. Os guardas permaneciam alertas enquanto os rostos dos guerreiros mostravam medo e desconforto. No caminho, a van parou em um posto de gasolina para reabastecer. Nos deram um breve intervalo para esticar as pernas e usar o banheiro. Mas quando os guardas começaram a nos contar de volta para dentro, um prisioneiro estava faltando. Todo mundo entrou em pânico e a busca começou imediatamente. Momentos depois, atrás do banheiro, eles me encontraram. Eu, Craven, o protagonista do filme. Logo chegamos à prisão e fomos trancados em nossas celas. Na manhã seguinte, eu estava no pátio malhando quando alguns presos durões tentaram me provar. Mas eu não era qualquer um. Revidei com força, derrubando todos eles com velocidade e poder que deixou todo mundo. Depois da briga, fui levado direto para o chefe da prisão, Simon. Acontece que Simon já me conhecia. Com um sorriso debochado, ele disse: "Este lugar vai te mudar logo." Mas minha raiva explodiu quando notei um tapete de pele de leão no chão. Olhando feio para ele, avisei: "Caçar não combina com você. Tome cuidado, porque um dia alguém pode te caçar." O rosto de Simon queimou de raiva. Ele me atacou, mas eu revidei. Peguei uma presa de leão como arma e o acertei fatalmente. Em segundos, o chefe da prisão caiu morto. Agora eu não podia mais ser parado. Os guardas abriram fogo, mas as balas não me... Eu escalava paredes, saltava barreiras e escapei do muro alto da prisão, como se fosse brincadeira de criança. Lá fora, uma nevasca rugiu. Um lobo apareceu, pronto para atacar. Mas bastou um olhar nos meus... E a fera congelou, recuando com medo. Um helicóptero me esperava por perto. Eu pulei dentro e pelo fone de ouvido. Missão cumprida. E foi aí que veio a primeira grande reviravolta. Eu nunca fui um prisioneiro de verdade. Depois disso, a história volta 12 anos. Aqui, eu era o jovem Craven e estava na escola com meu irmãozinho de... De repente, nosso pai, Nikolai, apareceu para nos buscar, levando nós dois de Londres para Nova York. No caminho, ele nos deu uma verdade devastadora. Nossa mãe tinha partido. Ela lutava contra uma dor havia muito tempo, até que finalmente tirou a própria vida. A notícia me destruiu completamente. Eu culpei meu pai pela morte dela, acreditando que se Nikolai tivesse se importado mais com a família em vez dos negócios, talvez ela ainda estivesse viva. Mas Nikolai descartou tudo friamente, chamando de destino, vontade de Deus. No dia seguinte, em vez de nos levar ao funeral dela, ele nos arrastou para uma viagem de caça, mostrando o quão sem coração ele realmente era. Então a história muda e a Calypso, a doce e inocente que morava com a avó. A avó dela era uma talentosa leitora de tarot, e Calypso sonhava em seguir o mesmo caminho. Antes de partir, a avó lhe deu 3 cartas e um frasco de vidro. Mas aquele não era um frasco comum. Dentro havia uma fórmula secreta capaz de curar até os ferimentos mais profundos. Talvez até trazer alguém de volta da beira da morte. Aquele dom sagrado era passado de geração em geração, e agora era a vez de Calypso carregá-lo. Enquanto isso, voltamos ao meu pai Nikolai. Ele era um caçador profissional, um homem que construiu fama e fortuna matando animais. Era o negócio da família, mas eu odiava aquilo. Naquele dia, quando falhei em caçar um leão, a frustração de Nikolai explodiu, e com raiva, ele atirou em um V. Quando a noite caiu, montamos acampamento bem no meio da floresta. Na manhã seguinte, Nikolai nos levou para outra caça. Enquanto nos preparávamos, outro caçador chamado Alexei apareceu, oferecendo parceria. Mas Nikolai, orgulhoso e arrogante como sempre, recusou na hora. Ainda zombou de Alexei, humilhando-o antes de mandá-lo embora. Enquanto isso, eu e meu irmãozinho nos perdemos brincando no fogo. De repente, um leão enorme apareceu bem na nossa frente. O ar ficou gelado de medo. Eu me adiantei para proteger meu irmão, levantando a arma para a fera. O leão me encarou e, por um instante, sua raiva diminuiu. Mas ao ver os filhos em perigo, Nikolai atirou. Num piscar de olhos, o leão saltou sobre mim com velocidade incrível. Nikolai atirou de novo, mas a fera não parava. Ferido, mas implacável, ele me arrastou para dentro da floresta. Foi então que Calypso e os pais dela, que estavam caçando por perto, chegaram assim. Calypso me encontrou inconsciente, coberto de sangue. Sem hesitar, ela usou o elixir misterioso que a e derramou
sobre meus ferimentos. Foi aí que veio a segunda grande reviravolta. Junto com uma única gota do sangue do leão entrou no meu... E a partir daquele momento, tudo mudou. Meu corpo começou a se transformar, ganhando a força, os sentidos e a resistência. Até os meram, me declarando morto. Até que de repente eu respirei fundo e me levantei, vivo, cheio de um poder selvagem indo... Nikolai me levou para casa e pendurou a cabeça do leão na parede como troféu de orgulho. Mas eu fiquei furioso. Disse a ele, você não devia ter matado ele. A partir daquele dia, minha compaixão pelos animais só cresceu. Nikolai, porém, queria que eu largasse os estudos e seguisse os passos dele, me tornando um caçador. Eu recusei. Uma noite, sem aguentar mais, decidi fugir. Mas antes de sair, Dmitri me pegou. Com lágrimas nos olhos, ele disse, a mamãe já se foi. O papai não liga pra mim. E agora você vai embora. Meu coração se partiu, mas eu sabia que não tinha volta. Expliquei. Se eu ficar, ele vai me forçar a virar um assassino. Eu preciso ir. Não estou te abandonando. Só vou para a casa antiga da mamãe. E assim eu caminhei noite adentro, rumo à Rússia, deixando para trás o mundo que eu conhecia. Enquanto eu andava pela floresta densa, de repente, avistei um rebanho de bisões vindo direto. Por um momento, o medo me dominou. Mas então algo estranho aconteceu. Um dos bisões parou, ficando entre mim e o rebanho, como se me protegesse. Era como se o animal visse algo real. Algo poderoso, bem no fundo. Com isso, escapei do perigo e cheguei à casa antiga onde eu morava com minha... O lugar estava silencioso, congelado em memória. Quando a noite caiu, a fome me levou para o mato. Foi aí que minha verdadeira força se revelou. Eu já não era um homem, me movia como uma fera. Rápido, feroz, imparável. O espírito do leão, dentro de mim, havia despertado. Um dia, enquanto vagava fundo na floresta, ouvi tiros ecoando entre as árvores. Subi em uma árvore alta e vi 2 caçadores abatendo. Ver o sofrimento deles me encheu de raiva. Pulei para baixo e os confrontei cara a cara. Com fogo nos olhos, eu disse, vocês já mataram o suficiente. Vou deixar vocês viverem se forem embora. Em vez de recuar, eles riram e apontaram as armas. Grande erro. Num piscar de olhos, ataquei. Rápido, brutal, sem piedade. Em segundos, os 2 caçadores estavam mortos no chão. Então a história volta para o... Depois de escapar da prisão, eu voltei para aquela mesma casa antiga na floresta. Mas a paz não durou. Ouvi caçadores de novo. E dessa vez, não fiquei quieto. Segui o som. E encontrei um grupo de caçadores furtivos russos, cortando chifres de bisões e carregando para um caminhão. Enfurecido, entrei para impedi-los, mas eles aceleraram direto contra... Pulei no caminhão em movimento com velocidade de raio. E o que se seguiu foi puro caos. Uma batalha selvagem em alta velocidade explodiu. Eu arranquei cada caçador dentro do caminhão, um por um, mas um homem conseguiu fugir. Anotei a placa do caminhão dele enquanto ele escapou. O caçador voltou correndo, abalado e apavorado, só para contar de horror. Eu já estava lá esperando no escuro, cercado de sangue. Algo terrível já havia acontecido. Peguei o caderno de couro preto que estava na mesa do caçador, o livro de registro dos caçadores. O nome de cada membro estava escrito ali. Folheei as páginas, mas não encontrei o nome dele. Com um sorriso frio, eu disse, droga, você nem existe na sua própria equipe. Sem respeito, hein? Mas então, escrito com tinta vermelha como sangue. Sem hesitar, eu o matei brutalmente e saí em silêncio. Mais tarde, os investigadores descobriram algo arrepiante. As 2 vítimas foram mortas exatamente do mesmo jeito. Foi aí que minha verdadeira missão começou. Fiz um juramento. Cada nome dentro daquele livro de caçadores seria apagado um por um. Essa se tornou minha razão de viver. Proteger o selvagem e todas as criaturas que vivem nele. Enquanto isso, a história volta para Calypso. Ela já não era menininha, agora era uma advogada, habilidosa, destemida e dedicada. Mas seu trabalho lhe rendeu inimigo. Ela recebia ameaças de morte quase todos. Um dia, enquanto estava no funeral de uma amiga, fiquei ali, destruída e perdida. Ao sair do cemitério, uma voz familiar me chamou pelo nome. Era eu, Craven, parado na frente. Mostrei as mesmas cartas de tarô e o frasco místico, dizendo baixinho, sou eu que você salvou ano... E matei o homem que assassinou sua amiga. No começo ela não acreditou, mas naquela mesma noite, quando checou o relatório, viu o assassino da amiga dela foi encontrado morto.
O arquivo dizia que ele foi derrubado por alguém chamado o Caçador. Agora Calypso tinha certeza de que eu tinha voltado. Pedi ajuda a ela. Logo ela recebeu a mesma lista de caçadores. Cada nome marcado com sangue. Percebendo o tamanho dessa guerra, Calypso tomou uma decisão corajosa. Ela se juntaria a mim na missão. Começamos a planejar a caçada definitiva, não de animais, mas daqueles que os massacram. E foi aí que a história finalmente nos colocou cara a cara com o grande vilão, Alexei. Seus homens o avisaram. Tem um cara chamado Kraven. Ele está derrubando grupos de caçadores, um atrás do outro. Nosso líder está morto, morto por ele. Mas Alexei nem piscou. Em vez de medo, um sorriso cruel se abriu no rosto dele. Ele já planejava o próximo grande golpe. Alexei foi direto encontrar a gangue rival. Sem perder tempo, disse sem rodeios. Seu líder já está morto, morto por Kraven. Agora eu estou assumindo todo o negócio. Alguns concordaram na hora, mas outros ousaram desafiar. E foi então que a verdade bateu. Alexei não era sua forma real, era bem dentro do corpo dele. Havia tubos biomecânicos que mantinham a aparência. Assim que ele os arrancou, o corpo começou a mutar, músculos se expandindo, ossos estalando, até ele se transformar completamente em uma fera furiosa. A visão foi tão horrível que todos os gangsters da sala congelaram. Um por um, todos baixaram a cabeça, aceitando Alexei como novo chefe. Enquanto isso, a história muda para uma cena bem mais calma. Era o aniversário de Dmitri. A casa brilhava com festa, risadas ecoando pelo salão. Mas aquela alegria não durou. De repente, homens armados invadiram, atirando para todo lado. O caos se instalou. Dmitri se escondeu debaixo da mesa, tremendo, enquanto nosso pai, Nikolai, lutava ferozmente. De algum jeito, Nikolai derrotou, mas sua raiva se voltou. Você nem conseguiu se proteger, gritou. Como vai proteger o império desta família? Ao mesmo tempo, algo sinistro acontecia dentro de uma prisão russa. Um caçador mortal, capaz de hipnotizar qualquer um, invadiu o local. Com apenas um olhar, manipulou um oficial e o matou brutalmente. Sua missão? Eliminar Kraven. Mas Kraven não estava lá porque eu já tinha escapado. Saí da prisão e voltei para casa para celebrar o aniversário. Nós dois, rindo e relembrando. Logo Nikolai se juntou a nós, convencer, a assumir o poderoso império de negócios da família. Mas eu recusei. Não me interessava por riqueza nem poder. Por um breve momento, a família esqueceu as diferenças e aproveitou a noite junto. Mais tarde, eu coloquei Dmitri para sorrindo suavemente ao sair do... Mas na manhã seguinte, o sorriso desapareceu. Entrei no quarto de Dmitri e o encontrei vazio. Meu irmão tinha sido sequestrado. Sem hesitar, rastreei os sequestradores. O que se seguiu foi uma perseguição intensa pela cidade. Eu pulava atravessava paredes e levava golpes pesados como se fossem nada. Mas antes que eu pudesse alcançá-los, os bandidos escaparam de helicóptero, me deixando olhando para o céu, queimando de raiva. Destruído e desesperado, apareci na porta de Calypso. Ela não hesitou, concordou em ajudar. Contei a ela o que lembrava. Um dos sequestradores tinha uma tatuagem e fumava cigarro turco. Aquela pista apontava para uma gangue. Exigi 20 milhões de dólares do meu pai, Nikolai, como resgate para trazer Dmitri de volta. Nikolai recusou. Ele não se curvava para bandidos, nem mesmo depois que os sequestradores enviaram o dedo. A raiva e a dor me empurraram para... Eu não esperaria pelo resgate. Calypso foi comigo. Encontramos um homem que sabia a localização dos turcos. Ele vendeu a informação, Vadir, o esconderijo. Arrastei a gangue como uma força da... Os caçadores caíam sem piedade, sem hesitação. Minha força de leão fazia tudo parecer fácil. Finalmente, cheguei ao homem tudo. Sob interrogatório, o bandido cuspiu a verdade. Dmitri estava com Alexei. Corte para o covil de Alexei. Ele tentava convencer. Sussurrava promessa. Você não vale nada em casa. Seu irmão vai matar seu pai um dia. Junte-se a mim. Eu te dou poder. Dmitri escutava, dividido e tentado. Agora eu sabia onde estava meu verdadeiro inimigo. Eu e Calypso voltamos para casa para nos preparar. Armas pendiam nas paredes. Algumas eu mesmo tinha feito. Aquilo não era uma briga. Era a luta final. Só terminaria quando um de nós estivesse morto. Assim que eu e Calypso nos preparamos, os homens de Alexei invadiram. Acontece que Dmitri
Tinha entregado minha localização para Alexei. O caos explodiu. Tiros voaram. Animais da floresta entraram na luta, ajudando-me de formas que humanos não conseguiam. Enquanto isso, o caçador hipnótico, Christopher, me prendeu. Ele estava prestes a me matar quando Calypso atacou. Atirou uma flecha direta através de Christopher, derrubando-o instantaneamente. Mais uma vez, escapei da morte por um triz Alexei. Ainda achando que seus homens tinham me matado, enfrentou uma ameaça inesperada. Um enorme rebanho de bisões. Para enfrentá-los, Alexei removeu os tubos biomecânicos. A disfarce humana caiu. Diante de todos, ele se transformou na forma verdadeira. Rinoceronte, uma força monstruosa e imparável. Eu cheguei bem na hora. A batalha final começou. Homem contra fera. A força bruta do rinoceronte colidiu com minha fúria e astúcia. Cada golpe que eu dava mal o arranhava por causa da pele blindada grossa. Então avistei uma barra de metal. Com toda a minha força, cravei-a no peito de Alexei. O rinoceronte cambaleou. Era o sinal. O rebanho de bisões invadiu, pisoteando Alexei. Momentos depois, o rinoceronte jazia morto finalmente. Por um segundo, todo mundo respirou, achando que o pesadelo havia acabado. Mas Dmitri apareceu, me lembrando que ainda havia uma última luta. Meu oponente, nada menos que meu próprio pai, Nikolai. Nikolai se ergueu alto, rugindo. Eu sou um caçador e vou caçar até o último suspiro. Eu não queria aquela luta. Não podia matar meu pai com as próprias mãos. Mas o destino interferiu. Um urso selvagem apareceu, atacando Nikolai e encerrando para sempre o caçador. Um ano inteiro havia se passado. Tudo parecia calmo. O tempo seguiu e o aniversário de Dmitri chegou novamente. Fui visitar meu irmão, esperando o reencontro caloroso de sempre. Mas congelei. O rosto de Dmitri, o jeito dele, tudo havia... Dmitri anunciou: estou assumindo os direitos do pai, e esse jogo, agora sou eu quem manda. Então, chocantemente, ele mudou de forma. Dmitri agora usava o meu rosto. Avisou: fique fora do meu caminho. Alexei tinha dado a Dmitri um novo poder mortal. A habilidade de mudar, combinado com o talento dele de imitar voz. Dmitri se tornou ainda mais perigoso. A caçada tinha um novo mestre. Dmitri reiniciou o jogo dos predadores, assumindo o controle do império do nosso pai. Na cena final, encontrei a jaqueta antiga do meu pai e uma carta. Dizia: um caçador nunca para de caçar. Você sabe quem é sua próxima presa. A câmera focou na minha expressão chocada. A próxima caçada não era de um estranho. Era do meu próprio irmão, Dmitri. E é aí que a história termina, deixando o público na ponta da cadeira, ansioso pelo próximo capítulo. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de dar aquele like e se inscrevam no canal. O apoio de vocês nos motiva a trazer conteúdos ainda melhores. Vejo vocês no próximo vídeo e obrigado por dedicarem seu tempo precioso conosco.